Olá, galera linda do 8º ano, tudo bem com vocês? Aqui professor Eduardo Paiva para mais essa aula remota, de hoje, onde a gente vai tratar do capítulo que trata dos blocos econômicos e organismos internacionais. Então, terminou de tomar seu café, pega aí seu copinho d'água e deixa aí na mesa, procura um ambiente de silêncio, papel, caderno, livro e vamos lá comigo. Eu vou soltar a vinheta e depois, logo após, a gente começa a nossa aula. Até já! Então, semana passada nós falamos aqui sobre modelos produtivos e a evolução do mercado industrial, Hoje nós vamos iniciar na página 241, debaixo do título Os blocos econômicos e os organismos internacionais, tá? O professor tá com a garganta um pouquinho seca, eu tomei minha aguinha, tá aqui, mas de vez em quando a garganta ainda resseca um pouquinho. Culpa desse período de outono, O ar fica um pouquinho mais seco. Mas vamos lá. Primeiramente, entender o que são esses blocos econômicos e organismos internacionais, Apesar de parecer ser a mesma coisa, mas eles têm objetivos diferentes, composições diferentes, Blocos econômicos, por sua vez, como o nome já fala, bloco, é uma reunião de indivíduos, no caso países, que estabelecem alguns objetivos em comum, que é crescer economicamente, lógico, através de melhores empregos, para você chegar a ter maior expansão do menor desemprego, ter mais emprego, você tem que investir em educação. Então eles estabelecem algumas regras, para fazer parte desse grupo aqui, você tem que fazer isso, isso e isso. E os países membros assim se estabelece, para fazer. E aí acontece uma integração, Pode ser uma integração parcial, como é aqui por exemplo, no bloco econômico do Mercosul, do qual o Brasil, nosso país, faz parte, mas Paraguai, Argentina, que dessa semana passada, aliás, decidiu negociar, sair do bloco, praticamente. Está uma negociação aí do que eles vão fazer, eles não querem negociar mais em bloco com o Brasil e Uruguai. Então, Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, que está meio lá, meio cá. Mas isso é uma outra história, quem tiver dúvidas, vem comigo no PV que eu explico direitinho, tá? O que acontece? Esses países fizeram acordos onde eles se estabelecem, por exemplo, sem tarifas alfandegárias, as mercadorias podem circular livremente nesse espaço desses 4 países, Os cidadãos, você, brasileiro, pode ir na Argentina, Paraguai, Uruguai, sem necessidade, por exemplo, de passaporte, Isso vem bem à tona, por exemplo, agora no caso do Ronaldinho Gaúcho, para quem acompanhou aí, Estava o tempo todo na mídia. Ronaldinho Gaúcho pegou uma identidade paraguaia, sendo que ele não precisava, porque o Paraguai tem acordos internacionais, faz parte do Mercosul. Então, qualquer cidadão desses países, tanto o Paraguai pode vir para o Brasil, e a identidade dele é validada aqui, como a identidade dos brasileiros é validada no Paraguai. E tem também um caso de uma integração econômica muito maior, por exemplo, da União Europeia, que é tão grande, onde até a moeda é comum, vários países eles utilizam a mesma moeda, o euro, Nós aqui no bloco, na América do Sul, ainda não chegamos nesse nível de integração. Eles também têm uma livre negociação, livre comércio, ou seja, os países podem negociar sem pagar impostos para que as mercadorias circulem lá, Agora, e aí o que acontece? Você tem as negociações dos blocos. Normalmente é muito mais vantajoso negociar em bloco, comercialmente, do que sozinho, um país sozinho. E os organismos internacionais? A gente tem um texto aí explicando aqui vários organismos internacionais, Um bem falado agora, tá o tempo todo na mídia aí, é a OMS. Você lembra o que é a OMS? Organização Mundial de Saúde, E é um organismo mundial
que faz, que ele junta estudos, né? Ele promove a saúde, ele faz a integração entre todos os sistemas de saúde no mundo inteiro. Foi assim, por exemplo, através da OMS, que nós sabemos dessa pandemia do H1N1. Se não fosse a OMS, você simplesmente dependeria de informações de outros países. A OMS junta todas as informações e estabelece protocolos, né, para várias doenças, né, ou geograficamente, onde a doença está mais, onde ela se iniciou, onde que ela está se disseminando mais rapidamente, né? Estabelece protocolos de estudo para novos remédios, novas vacinas, tá bom? Então, a OMS é um desses organismos. Outros organismos, tem organismos econômicos, né? Como, por exemplo, o Banco Mundial ou o Fundo Monetário Internacional. Tem um texto bacana explicando aí, aqui nesse capítulo. Deixa eu ver, página... Deixa eu achar, que eu estou usando o livro virtual. Explicando aqui, Banco Mundial, na página 243, explicando direitinho, tá? Muita atenção também ao principal organismo internacional, que é a ONU, tá? Lembrando, gente, uma coisa que eu vou lembrar para vocês, tá? É que no caso desses organismos mundiais, né? Os organismos internacionais, eles atuam muitas vezes mediando conflitos, tá? Não para que cada país estabeleça uma relação justa, tá? Seja ela econômica, seja ela de outra natureza, né? Só que muitas das vezes essas recomendações não são bem obedecidas pelos países mais ricos, que são justamente os caras que financiam esses organismos internacionais. Na outra face, né, os países pobres, né, que não cumprem as recomendações estipuladas por esses organismos, acabam sofrendo boicotes dos países mais ricos. É assim que funciona o comércio internacional. É a chamada um pouquinho, né, do lado obscuro da mão negra do mercado, da mão invisível do mercado. São coisas que você não vê, mas que interferem na nossa vida no dia a dia, né? E vai interferir na sua vida no futuro. Por isso que é importante você compreender, tá bom? O texto de hoje, né? Ele vai da página 241 a 249, tá? Fiquem atentos, façam uma boa leitura. Dúvidas, eu estou aqui. E logo após a leitura, vocês podem começar a fazer os exercícios. Eu sempre deixo aqui vídeo de apoio, texto de apoio. Então, se pintou alguma dúvida, você pode ir lá também nesse vídeo de apoio, no texto de apoio. E depois você vai fazer os exercícios. Fique atento que o seu professor vai entrar em contato com você, vai pedir você fazer uma ou outra questão, né? Uma ou duas questões, mandar para mim no privado, a gente vai fazer a correção no final dessa aula, tá bom? Grande abraço, grande beijo, cheio de saudade de vocês, de poder dar um cheiro em vocês, tá bom? Até a próxima e vamos lá, se cuidem, hein? Nada de aglomerações, lave bem as mãos, né? Se tiver que sair na rua, limpe, sempre que tocar em algo que as pessoas tocam bastante aí, limpe a mão com álcool gel, tá bom? Muita saúde para vocês, muita paz.